Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Azores Metal Podcast. O vosso podcast de heavy metal, em que todas as semanas funciona como o Supremo Tribunal da Justiça do Metal. É isso mesmo, nós somos advogados da defesa do metal, claro. Todas as semanas estamos aqui para o defender. Somos tipo a balança e o martelo, mas em forma de podcast. Eu sou o Zé e o meu amigo, o excelentíssimo Dr. Juiz Nuno Melo. Obrigado, podem-se sentar. Está iniciada a sessão. A gente é advogados de defesa e a gente, se por acaso houver algum processo de arquivamento ou de coisa contra a gente logo, a gente apela logo a outra, a um recurso, isso mesmo, um recurso de instância superior. Logo. É assim. Já estou a ver que a gente sabe montes eu falhei umas cadeiras de vernáculo do tribunal. Naquele dia havia uns concertos e eu falhei algumas cadeiras de direito, mas foi mas tivemos algumas, sim. Os processos aqui, os nossos episódios são tipo processos, aqueles processos longos e demorados. Por acaso agora estamos a melhorar, já estão a ser mais rápidos, mas de vez em quando aparece o mais longuinho. E na última semana tivemos um belo processo também a decorrer. Foi um processo com muita guitarrada, muito riff, muito sol. É verdade. A gente de vez em quando tem que chamar alguém que saiba tocar para dar alguma credibilidade aqui ao... Para dar cor ao nosso episódio. É isso. E pronto, o Mike há de voltar. Claro. O Mike há de voltar mais à frente, vamos ver. Eu acho que eu gostei da participação dele. Eu gostei. Sim. E até era uma boa ideia o pessoal dá uma sugestão para a banda para fazer a próxima roda AMP. Era fixe. Se quiserem, deixem nos comentários. Estou a ficar bom nisto. E deixem as vossas listas de Halloween, claro, da fase 10 ou da fase 15, qualquer fase que vocês se lembrem. Se não fizeram, estão sempre a tempo, porque nós fizemos e tivemos muita dificuldade em fazer, doeu, mas está feito e seguimos para outra. Já estamos noutra, isto já foi. E é isso. Seguimos para outra e se quiséssemos fazer outra agora era completamente diferente. Era completamente diferente. Havia aquelas músicas que estão sempre lá, não é? Mas havia outras que não há hipótese. Não há hipótese. Podia sair e entrar. Mas pronto. E a gente, continuando aqui, a semana passada, como tínhamos o Mike e como era um episódio que a Roda Amp é sempre um jogo que leva tempo, não tínhamos notícias, mas e de certeza que vocês estão com saudades, não é? Mas a gente hoje traz. Ok, e as notícias? Azores Metal Podcast. Notícias amplificadas, leves e fresquinhas. Aí está, pessoal. As notícias para vocês diretamente da sala do Tribunal do Metal. É isso. Acabaram de chegar. Falar em sala, o que é que acham do hangar do Zé hoje? Hangar 3. Estou aqui uma pontinha para dar um oxigênio. À coisa. É isto, é Amp on Tour. Isso é assim. A gente tem vários hangares, é mesmo por causa disso, é para poder estar sempre presentes para vocês, não interessa de onde, isto qualquer dia é de meio do caminho. O que interessa é ter um episódio para vocês. Mas é sempre bom estar ao pé da arvozinhas, dá aquele arvozinha. Estilo David Attenborough, não era assim? Depois era muitas coisas. Ok. Notícias. Vamos aí. O que é que temos aí? Temos assim umas muito rápidas, temos outras mais longas. Vamos tentar aqui também na passar o programa todo em notícias. Se calhar começávamos aqui pela Revista Preta, a nossa notícia de Revista Preta. A gente não nos interessa muito, mas a quem interessar, o papai Hetfield está solteiro. Portanto, senhoras que estejam que tenham meia idade e que procurem um milionário. Exatamente. Podem tentar aqui o James, que o James está solteiro, já separou-se da
da sua esposa de 25, que estavam casados há 25 anos. Ia dizer que a esposa tinha 25 anos. Pode acontecer. Podia É ser, próxima. Nunca se sabe. nunca sabe. Portanto, só quem tiver aí de pretendente é mandar aí uma mensagem que o Papa Edfield vai estar a sentir sozinho nos próximos tempos. É isso. Aí está, Foi é o serviço público. O AMP é serviço público. É recadinhos de amor. Quem quiser. É isso. Portanto, e como a gente tem mesmo jeito para dar notícias de cor-de-rosa, portanto, se calhar passamos às outras, não é? É O que é que isso. temos mais aí? Temos Olha, singles tem- esta semana. Tem Muitos singles, mas singles. antes disto, bem, também é um single, não é? Mas para começar já com um álbum que saiu agora esta sexta-feira. Um álbum dos nossos amigos Seventh Storm, o Maledictus. E que álbumzão que temos aqui. É um É álbum, verdade. pá. E já saiu o novo single também, o Gods of Babylon. Também espetacular. E realmente os membros dos Seventh Storm estão em modo super guerreiro. God. Porque Exatamente. estão a tocar muito. É um grande álbum, tem grandes singles. E o Saudade, o Haunted Seas, este agora é Tem tudo para ser o álbum do ano. É isso. É isso. E eles vão Ah, estar, eles estão. Nós já tivemos aqui a honra de ter o Mike Gaspar aqui no nosso AMP, não é? Na nossa mesa de metal. Eles agora andam aí noutras mesas e estão aí, vão à FNAC fazer sessões de apresentação, tiveram aí também a fazer uma sessão de autógrafos na Amadora, não foi? na Outro dia. Amadora, numa loja Carbono, e também vão dar um concerto no RCA para quem está aí por Lisboa, é irem ver, porque é um concerto de apresentação e os gajos são muito bons. São mesmo, os senhores. Eu, se pudesse, ia. Devem dar um. Se eles conseguirem, e de certeza que conseguem, porque nem que seja pelo Mike, que já tem muitos anos disto, passar para o palco o som do álbum vai ser de certeza um concerto do Com caraças. sugestão. Vou ver se Seven consigo. Storm vão num Portugal bem bons, de certeza absoluta. Acho que sim. Quem já tem um nome nisto há muito e já vai bem longe, e também tudo indica que o álbum vai ser muito bom, é o Javantasia, do Sr. Tobias Sammet. Isso. Eles lançaram mais um single com a grande Flor Jansen dos Nightwish, chama-se Misplaced Among the Angels, uma baladinha muito Gosto muito da fixe. Floriança. Então, ela tem uma era uma voz, a própria Flor Jansen, quando foi abordada pelo Tobias, não sabia se queria, porque pensava que a sua voz era muito alta para a dele. Mas depois a coisa correu bastante bem. Ela não tem uma participação assim enorme na música, mas está muito fixe. E os 3 singles que já saíram estão são muito diferentes. Temos power metal ali muito no seu estado puro, mais por assim dizer. Depois temos uma meia balada e agora temos uma balada, e tudo indica que o álbum vai ser muito bom. Eu já tenho uma pré-encomenda de um finalzinho a caminho. Não falha nisto, já está feito. Não, vai ser um grande álbum. Vai ser um grande álbum. Este Moonlight Flowers enquanto não, Paranormal Living é um grande álbum. Exato. Enquanto não quiserem mandar as coisas para a gente, enquanto a gente não for famosos dessa maneira, a gente vai ter que comprar. É assim. Verdade. Vai chegar o dia. Entretanto, também no Power Metal há um novo single de outra banda uma banda que, pronto, se calhar já passou o seu tempo de glória, mas ainda continua aí, que é os Grandes Stratovarius, uma banda que continua a ser uma das bandas âncoras deste metal mais melódico. É a banda de Timo Cotipelt, já não tenho já não é Team of Timos? Já não tenho o timoneiro Timo Tolkien. só tenho um timoneiro desta vez, e é o Timo Cotipelt. E lançaram agora um single que se chama Firefly, está muito porreirinho, por acaso, gosto. É uma das bandas mais importantes, teve os seus altos e baixos, mas continua a ser uma grande banda. Firefly dos Stratovarius, vão ouvir isso, também porreiro. Outro single de outra banda que continua aí na luta é do nosso amigo Musta, o David single, exatamente, do álbum TSTDTD, The Sick, The Dying, The Dead. Single se chama Soldier On, guerra, pronto. Não tem rappers, o que é logo um ponto a favor. Digo eu. Ele também é um ponto a favor. Ele também não fala espanhol, que é outro ponto a favor. 2 pontos a favor logo.
Portanto, tem tudo para ser bom. Tem tudo para ser bom. Não, mas a música é porreira. Está grandes riffs. Esta dupla David Mustang e Kiko Loureiro. Muito, muito fortes. E pá, não, gosto muito disso. Este álbum é daqueles que eu acho que vou comprar. Porque É chamado dupla Mustico. Dupla Mustico. Mustiquico. Mustiquico. Mas esta música, por acaso, Kiko Stein. Eu gosto mais de Kiko Stein. Mas Kiko. Mas esta música tem uma coisa engraçada, que no final há aqueles cânticos dos tropas. Uhum. Como é que é? No, but I've been told. E então o gajo começa assim. I have no job, but I have long hair. Tipo, a música acaba assim. Ok, está fixe, meu. Pronto, é o Mustaine. Não, é porque é a cena da guerra, Exato. Era o pelotão estava a chegar, sei lá. Falar em Megadeth, pessoal, a gente já falou disto aqui várias vezes, mas está oficialmente na altura de começarem a dizer aí em casa: porque eu gostava de ir à Alemanha para o ano, porque é um país tão fixe de se ver, o país, não é? O coração financeiro da Europa, porque é muito bonito de ver. E depois quando chegar assim, só para dar aquele engodozinho para irem mesmo à Alemanha. Quando chegarem, olha, o que o GPS trouxe-me para aqui, para isto é uma cidadezinha pequenina, chama-se quê? Chama-se Wacken. Sim. Eu saí agora ali na estação, deram-me 2 bilhetes. Deram-me 2 bilhetes e pronto, agora, olha, mas agora já que estamos aqui a gente fica, não é? Também é só 4 dias. Olha um pau. É só 4 dias naquela tenda ali. Isto porque, com mais 50 mil para cá. É assim, o Wacken de 2022 ainda mal acabou, e o 2023 já anunciaram o Megadeth, Wardruna, Ginger, Decide e Pentagram. E eu ia dizer, só que adiantaste, ia dizer que os cabeças de cartaz Iron Maiden vão estar lá, portanto, e o que falta apresentar de bandas, portanto, pessoal, comecem a preparar uma viagenzinha à Meca do metal, dos festivais de metal, e se puderem, deem um saltinho à Alemanha, porque tem tudo para ser. Nós ainda não fomos lá, mas um dia temos que ir. Vamos ver 2 a 5 de agosto, 2 a 5 de agosto, vai estar calor, vai estar bom, portanto, deixam alguém na praia e vão para Wacken. 4 dias. Eu volto daqui a 4 dias. Fica aí, já volto. Mas Iron Maiden vale muito a pena, hein? Fui ver o concerto com gestão. Vale sempre a pena. Mas pronto, o que é que temos aí? Vamos. Já está, não é? Temos mais news? Tinha mais aqui uma muito rápida. O Phil Anselmo. Temos aqui falado até ultimamente um bocadinho disto, discutido de o que é que o pessoal acha. Já agora era fixe o pessoal comentar aí o que é que acham desta reunião dos Pantera, se devia acontecer ou não. Era fixe. Portanto, eu e o Zé, a gente está aqui mês nem para a frente nem para trás. Gostávamos de ter visto com o Dimebag na Pedente, se calhar até é fixe. Mas isto porquê? Porque o Phil Anselmo, toda a gente, as perguntas que a gente faz a nós próprios também, o pessoal está a fazer ao Phil Anselmo. Perguntaram se os irmãos, se o Vinnie Paul e o Dimebag se iam deram aprovação. O Phil daqui a dias liga para a gente dar aqui um toque para a gente pegar e para a nossa linha direta, e pode ser que a gente consiga, mas só quando o Phil quiser, porque senão a gente também não vai. Não, queres, ligas. Mas pronto, isto eu estou para aqui enganhar isto para dizer que ele diz que é linguagem tribunal. É isso. Basicamente, isto é. Eu estou a dar aqui este engonhanço todo, mesmo para aquela mulherzinha que estava a escrever naquela máquina. Ela se quer estar.
Não vai se enganar. Mas pronto, ele basicamente diz que o Dim e o Vinnie Paul gostariam que o legado do nome Pantera fosse, fosse levado em frente e que era o maior sonho deles. E portanto, que por aí sabe que esta reunião teria a aprovação deles. Pronto, já falou nisto aqui. É o Phil com o Rex Brown e vai ter o Zach Wild a substituir o Dimebag e o Charlie Benanti na bateria também a substituir o Vinnie Paul. E pronto, é isso. De notícias estamos. Acho que sim. Vamos agora, se calhar, entrar no nosso tema. Sim, nosso Aqui, tema. pessoal, a gente já fez as apresentações, as alegações iniciais, não é? Agora... já fizemos os depoimentos, já temos todas as testemunhas e vamos avançar para os casos, não é? Vamos avançar para os casos e vamos ver se isto no fim quantos anos de cadeia dá. Vai dar muitos. Alguns deram. Alguns deram, mas pode ser que não. É isso, pessoal. Hoje temos, tema 2 é sobre tribunais, é sobre casos judiciais onde o metal esteve envolvido, ou alguma parte que tenha a ver com o metal. Casos bicudos que levaram o metal às bancadas do tribunal, não é? É verdade. Não é a primeira vez, nem deve ser a última vez que isso vai acontecer. Não, mas pronto, vamos falar aqui de alguns, não é? Ver o que é que sai. Há tudo, há tudo. O metal sempre teve situações, o metal e não só, mas sempre teve situações um bocadinho ligadas a tribunais e tudo. E a gente vai contar aqui uma história ou outra e vamos ver o que é que sai daqui. Pode ser que também vocês tenham aí alguma que a gente esqueça e depois chutarem. Algumas a gente já foi falando aqui assim no meio de outras histórias, outras nem por isso. E é isso. Temos se calhar o metal sempre teve ligado a isto, não é? O metal mal começou, houve a história do. Se calhar podemos começar por aí. O Dee Snider dos Twisted Sister. Dee Snider foi ao Senado. Foi ao Senado na América. Isto por acaso a gente até acho que já falou disto aqui mais de uma vez. A gente já falou isto, já fomos falar disto, não é? Mas que é bonito, é bonito ver o Dee Snider lá. Não é das histórias mais engraçadas do metal. Se calhar a primeira. Eu estou aqui a pensar, não sei se outros estilos de música tiveram o estilo em si teve em causa e teve a ser discutido mas o metal foi. Não estamos por dentro dos outros estilos, mas penso que não sei. O metal teve logo ali nos anos 80 em que algumas senhoras, mulheres de senadores americanos decidiram que uma delas do Al Gore. Exatamente. Elas decidiram que o heavy metal tinha conteúdo impróprio, pornográfico, mil e uma coisas. Para as crianças ouvirem, não é? Tudo o que fosse de mal provinha do metal, basicamente. E isto envolveu na altura bandas AC/DC, Judas Priest, Motley Crue, Black Sabbath. Mas este caso ficou mais conhecido porque o Dee Snider, o vocalista dos Twisted Sister, foi falar. Outros foram. Ele disse logo assim: We're not gonna take it. We're not gonna take it. Por acaso é interessante. É muito interessante e para a gente também perceber que às vezes a maldade na cabeça das pessoas e também foi um momento muito bonito porque mostrou que matou um bocadinho aquele. Infelizmente, ainda hoje em dia há muito, mas matou um bocadinho aquele preconceito de que o pessoal que ouve metal ou que pertence a bandas de metal é tudo gente inculta, que não consegue falar no tribunal, não sei quem, não sei o que mais. Não é? Exatamente. O Dee Snider aparece lá no dia. Estava tudo à espera que, como ele ia para uma audiência que ele fosse de fatinha e gravata, ele foi como andava sempre, basicamente, com as suas calças de ganga rotas, o seu colete a sua maquilhagem, o seu eyelinerzinho, claro, e sentou-se
E ele saca de um papelinho, saca de um discurso que ficou mundialmente conhecido. Ele basicamente ele tinha preparado, ele sabendo que ia prestar declarações, preparou o seu discurso, pegou em todas as acusações que tinham sido feitas a ele e fez o seu discurso, escreveu um discurso ali todo muito bem escrito e começou a lê-lo e basicamente deixou aquele pessoal todo Boca aberta. de boca aberta. Isto porquê? Porque ele leu as acusações, ele refutou-as, ele falou numa linguagem muito bem escrita. Ele próprio começou, pronto, uma das acusações era que o heavy metal era uma coisa do diabo. Ele próprio diz que é cristão, que foi criado, foi educado com bases cristãs e que continuava a viver sob essas bases. Houve as acusações de. Já vamos ser mais específicos, mas as acusações de ser de ser do heavy metal ser mau para os pais, ou próprio na altura tinha um dos filhos pequenos. Ele vai refutando aquilo tudo. Sim. E até há uma parte que uma das acusações da mulher do Al Gore era sobre uma música dos Twisted Sister que era o Under the Blade. O Uhum. Under the Blade, Sim. uh, ela falava dizia que a música falava basicamente de sadomasoquismo e Cariz mil e uma sexual, não coisas, sei o e quê. cariz sexual e mil e uma coisas, e ele responde que tem a ver com o guitarrista, não era? O guitarrista da banda ia ser operado à Sim, uma garganta e cirurgia que falava sobre o medo de ir à faca. E E ele ele, mesmo, e ele refere mesmo, não é, que os Twisted Sister nunca promoveram nada em uhum, termos de sexismo ou não sei o uhum, quê, e em todo o seu merchandising e que o heavy metal ou o metal era todos para todas as pessoas, todos os géneros. E é exato. como deve ser. É isso. E a gente aqui já fala disto muita vez, que é da, da, da magia da música, de cada um poder interpretar à sua maneira. E isto é bom porque a gente vai falar aqui de alguns casos, provavelmente, que é a interpretação, cada pessoa faz uma interpretação diferente, às vezes para mal, mas neste caso tínhamos ela acusava de sadomasoquismo e ele diz que eu até vou ver porque fica mais bonito. Ele diz qualquer coisa assim: a música mexe com a imaginação das pessoas e faz as pessoas pensarem no que quiserem. Esta música fala sobre a cirurgia na garganta de um integrante da nossa banda, o meu guitarrista Eddie, e o medo que tinha dela. A senhora Gore procurou sadomasoquismo na música e encontrou. Quem procurar referências cirúrgicas também irá encontrá-las. E ele, Olha, só assim, matou aquilo tudo ali. Eh, e, epá, e deve. esse caso é impressionante mesmo, que é que a gente já disse sempre. As músicas, tu podes tirar qualquer significado. Cada pessoa tira um significado diferente de uma música. É isso. E a maldade está na mente das pessoas. Não, e é isso que às vezes faz interpretar. A frase. A frase. Se calhar eu acabava por aqui, não é? Se Está calhar aí, eu. agora Está fiquem feito. ligados, Obrigado. fiquem metalados. Não, grande frase, e é verdade, pá. Estes casos de. E ainda há muitos, ainda houve muitos. Este em particular houve. Há um. Era as chamadas Filthy 15, as 15 É, músicas mais que tinham. Que esta organização pensou que eram as que simbolizavam todo o mal que o metal e o rock assim, pronto, tinham. Pronto, e estava esta dos Twisted Sister Under the Blade, tinha mais, não é? O que não faz. Pronto, acho que foi a partir daqui que deu início o Parental àquela Advisory. label, o Parental É, Advisory, exatamente. é. O que. O metal a ser pioneiro, o metal a ser pioneiro. Não, mas pronto, ao fim e ao cabo, esta batalha foi ganha, não é? Pelo metal, não é? Eu acho que sim, Senão. exatamente. Isto é. E, O verdicto e- é o metal ganhou. exato. O verdito é o metal ganhou e pronto. Geralmente o metal ganha sempre. É. A gente só Pronto. escolheu casos em que o metal ganha. Só, Mas, nós somos pouco parciais. exatamente. Mas é assim, pessoal. Este discurso do Dee Snider é muito interessante e está no YouTube. É Vejam. verdade. É muito interessante também. Eu até não só para quem gosta de metal, mas para também quem tenha
porque ele mostra muito esta ideia que eu estava aqui a dizer, que é eh, as pessoas, a maldade está na mente das pessoas, não é? Tu se quiseres pegar numa música e procurar maldade nela, se calhar encontras em todas. Olha, Olha, vamos ao Kim Barreiros. Não, não é? certo. Kim, Olha, por acaso, ah, assim, olha, tu agora tocaste num ponto engraçado, que vai ser um ponto que eu vou levar para o próximo caso, que isso, são as mensagens subliminares. isso mesmo. Que no caso de Kim Barreiros, já se sabe, São aos montes. são todas as. Mas pronto, falar mensagens subliminares, que, neste caso, uma Deixa-me música. só dizer aqui uma coisa. Que é, qual é o podcast de metal que fala em Kim Barreiros? Amp. Nós, de vez em quando vamos falando do Toy. Agora Kim Barreiros. Sim, exato. Mas o Toy tem a sua banda Sim, de metal, o Stroivium. é verdade, é verdade. Agora o Kim Barreiros ainda não é conhecido por cantar, sei lá, Não sei. o Mas qualquer the dia. Master of the Covenary. Master. Master. I wanna smell your codfish. É isso. Vamos passar à frente, se calhar. Mas passando à frente, não é? É demasiado subliminar, não é? É uma mensagem. Bom, vou falar numa música aqui do Judas Priest, da altura também desta altura com o veste do Dee Snider. Só que a diferença deste caso é que nestas tais 15 músicas do Filthy 15 e nesta Under the Blade é que pronto, a letra, eles focavam-se muito na letra. E nesta do Judas Priest, já vou dizer qual é que é a música, não foi tanto na letra, mas mais na mensagem que estava por trás da letra, a mensagem subliminar. Pronto, que a letra inferia, não é? Então, ao que parece, dois jovens nos States decidiram ouvir a fundo o álbum Stained Glass do Judas, não é? Ouviram do princípio ao fim, da frente para trás para a frente, no meio, ao princípio, beberam muito, fumaram muito e depois disso tudo decidiram suicidar-se, claro. Era aquela coisa, não é? Acharam que era o final perfeito. Era E fixe. então, ao que parece, há uma música neste álbum que é Better By You, que foneticamente, se ouvires esta música ao contrário, em reverse, que era uma coisa que antigamente, ao que parece, fazia muito para tentar encontrar estas mensagens do diabo, encontravas palavras do estilo como é que era? Suicide, try it, do it. E eles interpretaram aquilo como se fosse um sinal dos deuses para se suicidar. Isto basicamente depois de se fumar umas quantas Claro, é isso. substâncias ilícitas Epá, eu acho que eu tirava um monte de mensagens subliminares. Mas pronto, eles depois, decidiram. é isso que estás a dizer, e depois ainda havia mais, não é? Depois tinhas também a música Beyond the Realms of Death, também, que foi Foi a tal, família foi foi tal. um tal a arranjar conspirações, porque É verdade. um dos rapazes morreu e o outro só morreu de uns tempos, também ainda com ferimentos de. Não se esquece, Exatamente. não se Mas esquece a carta deste segundo elemento que o Nuno está a dizer é que fez o despoltar deste caso todo, porque ele envia uma carta à mãe a dizer que e beberam muito álcool naquela noite e que o Judas Priest era uma banda que estavam a ouvir e gostaram muito porque abriam muito a sua mente. Esqueceram-se foi dizer então, que o álcool e a droga se calhar também abriram, mas pronto. e então E o a que é que partir a daí, família pronto, decide? A família decide claro, pôr o Judas Priest em tribunal para ver se é verdade. ganhava alguma coisa. E isto ainda durou uns tempos. Os Judas Priest ainda andaram ali em tribunal muito tempo. Por Epá, causa há bocadinho foi estávamos a todas as falar imagens, mas há bocadinho estávamos a falar daquele vídeo do Dee Snider, mas há um vídeo no YouTube também do Rob Alford, pá, deve ter 20 e poucos anos, que ele está lá, ele vai lá e ela, e lá acho que é advogada da acusação para ele cantar a música. E então ele começa a cantar e ele diz assim: Better by you. E depois Better than me. E aquilo era tipo, eu não sei cantar, não é? Mas tipo, ele faz tipo inspira antes de dizer o segundo verso.
Então ela perguntava se era normal ele cantar assim. E ele, sim, é normal eu cantar assim, eu sempre cantei assim, é a minha maneira de cantar. Tipo, ele teve que cantar aquilo à capela no tribunal. É uma coisa ridícula. Tentarem perceber. Ridícula. Exatamente. Ridículo. E, ele, e pronto, esta Beyond the Realms of Death eu consigo perceber um bocadinho a ideia de basicamente começa a dizer que a pessoa desiste e não sei o quê. Mas é tal coisa, tem a ver com o estado mental da pessoa. Esse se for ver um filme, por exemplo, em que uma pessoa se mata, ainda me vou matar a seguir. Exatamente, é mesmo isso. E- Quem faz esse tipo de música é como os realizadores de terror e de não sei o que, eles não, exato. tipo, eles não são terroristas. Exato. E depois vamos a ver o próprio Rob Alford explica que esta música fala, por acaso é uma música que gosta muito de a cantar e que é uma música que fala das partes más que passou na sua vida enquanto membro de uma banda de metal e tudo. Basicamente, pronto, estes rapazes decidiram isso, mas é tal coisa. E como casos destes, há outros. A gente, se calhar, vai É, falar dos mais à frente, mas é impressionante que, a capacidade e o que se criou à volta do heavy metal que faz com este que as caso foi um pessoas. deles. Que Este faz com que caso as foi um pessoas. que as pessoas depois. Pronto, eu não estava, a gente não estava nessa altura lá, não é? Mas de certeza que quem contribuiu para que o metal fosse visto de uma forma negativa. O que É isso. não tinha nada que ver. Nada. É isso. As pessoas gostam E, de dar pancada no metal. Pronto. é. Há um Decidiram. livro, há um livro que fala sobre isto e outras coisas interessantes dos Judas, que é o Decade of Domination. Se quiserem procurar aí, é um livro que Ok. parece ser interessante. Por acaso quero ver se consigo ver Ok. esse livro. Mas pronto, basicamente a história é isto. No fim de contas, não deu em nada. Deu muitas idas ao tribunal dos membros do Judas Priest e pronto. Felizmente hoje em dia ainda não é possível comprovar teorias da conspiração em tribunal, porque estávamos muito mal se conseguisse. O pessoal dos É, jovens e o caraças, aquilo era 20. Então na é incrível. América Não, só é tem. incrível, mas eu acho incrível como é que é isto, o metal leva pancada de todo o lado. E algumas com razão, pronto, né? Mas pá, diria que 90% é pura ignorância das pessoas, sei lá, de É isso. que não ouvem a música ou que só ouvem algumas partes ou que se focam em partes negativas ou na parte mais barulho ou mais isto ou mais aquilo. Mas todas as pessoas podem gostar. Cada um gosta do estilo de música que Tem gosta. tudo, Agora, denegrir é que é tramado. tem tudo a ver, tem tudo a ver com a maneira como tu te sentes e com a maneira como tu interpretas. É tão simples quanto isto. Quem é que nunca ouviu? Vamos pegar numa balada romântica. Quem nunca aconteceu isto? A balada está a tocar e estamos numa fase má da nossa vida Sim. em que nos Lembrar sentimos alguma tristes coisa. e aquela balada para a gente é completamente deprimente se for preciso até faz a pessoa chorar. A A mesma pessoa ao balada, lado. Exatamente, a pessoa ao lado pode ter exatamente, a outro. mesma balada, a outra pessoa está feliz, está bem, interpreta como a parte feliz da música e exatamente ao contrário. Portanto, epá, eu acho que a música deve ser vista dessa maneira e não como estas pessoas infelizmente veem. Mas É pronto, verdade. Pá. outra. Mas Outra. Olha, outra. Eu tenho uma diz. aqui, Está só bem, para dizer força. aqui. Chuta, chuta. Se acham que isto é só ouvir nos anos 80, 70, 80 que o metal era posto em tribunal e não sei o quê, metal, rock, muito recentemente houve uma espetacular que foi o. Vejam se isso lhes diz alguma coisa. O pessoal que ouve o Lump vai se lembrar de certeza. Spencer Elden contra os Nirvana. O rapaz da briga. Faz a dica. Aí está. Não é metal, mas é um grande álbum, este Nevermind. E
E pronto, tem aquela imagem icónica e ele de facto meteu-os em tribunal. É Não isso. sei quem é o Novoselic e o, É isso. e o coisa. Se vocês por acaso vivem debaixo de uma pedra estes anos todos e agora que saíram, e estamos a falar daquele álbum, o álbum mais famoso de Nirvana, que a capa é um bebê dentro de uma piscina, basicamente atrás de uma nota, acho que é de $1, não é? Que está presa por um anzol E está nu. basicamente, e está nu. Tipo bebés da Expo. Exatamente. Acabei de revelar a nossa idade. Pronto, basicamente os bebés da Expo também tinham a bilica, como disse à mostra. Querem saber o que é bilica e não só açorianos? Acho que já dá para perceber. Acho que já dá para perceber. Pronto, basicamente inicialmente aparecia, depois foi censurado, ou seja, ficou um bebê, Sem ficou briga. uma menina. E, mas o amigo, esse bebê era um senhor hoje em dia, já com 30 e tal anos, acho eu, chamado Spencer Elden, que se lembrou que havia agora de ganhar um bocadinho de dinheiro com isto e processou os Nirvana, que já nem existem, não é? Como toda a gente sabe, processou os Nirvana por exploração infantil e pornografia. E pronto, eu queria ver se assim de repente, provavelmente eu queria comprar uma casa ou assim, e então pediu 150 mil euros de indenização. Euros não, dólares. E, e pronto, o amigo meteu os Nirvana em tribunal e pronto, a coisa acabou por Pá, ser, a gente já falou acho que disso. acabou por ser quebrada. Isto é daqueles casos mesmo de tentativa de exploração. Pronto, acho eu, não é? Se fosse eu, imagina cada um de nós, não é? Nessa capa. Pá, não sei. Tipo, é Olha, um. eu ficava orgulhoso. Pronto, é que é, velho. Eu tive numa capa de uma das maiores bandas de sempre. Tipo, Eu ficava basta, chateado. bastava muito. Eu, no caso dele, o máximo que eu podia fazer era ficar chateado de me tirarem a bilica. Isso, Dizia, isso não, não é. Pá, volta a ó, pôr. se é para aparecer tudo como deve ser. Não há cá a esconder. Não, não há cá coisas. Agora, era só isso. Não agora não, pá, agora não. Eu dizia, eu tirava bem fotografias assim. É porque parece que, parece que aqui o amigo Spencer, aqui há uns anos, fazia mesmo isso. Gostava de tirar fotografias e dizer que era o bebê do coisa. Pois, Basicamente, ele se calhar, pronto, ele percebeu que dessa maneira já não havia maneira de ganhar dinheiro e então tentou outra. tenta outra E, forma. É isso. mas não lhe correu lá muito bem. É assim. Ai, O que é que tens, Jorge? O que é que ias apresentar aí, tirando Sei lá. belicas para Não, trás, belicas para a frente? não, ia falar aqui de uma em Portugal. Andava a falar Oi? do metal levar pancada em tudo o que é sítio. Então esta é uma notícia que tem a ver com metal e não tem, não é? Só tem num pequeno ponto, mas foi o ponto que pegaram para levar um bocado de pancada para o metal. Então o que é que foi? Isto, ao que parece, foi no início dos anos 2000. E um rapaz que se chamava Tojó resolveu. Ele era. Pronto. Ele não vivia em casa dos pais, mas resolveu. Pronto. Encostando a história, ele resolveu assassinar os pais. Pronto. É isso. A história é essa. Mas o que é que depois se veio a Notícia descobrir? CMTV. Notícia Não, CMTV. é esta mesmo notícia CMTV. O Tojó. O Tojó fazia parte de uma banda de death metal, claro. E esta banda chamava-se Agonizing Terror. Ele era o vocalista e guitarrista dessa banda. E a namorada era a baterista. Então eles, os dois em conjunto, delinearam um plano para assassinarem os pais do Tojó. A história é um bocado macabra, eu não estou aqui sem falar dos pormenores, mas delinearam um plano para assassinarem lá os pais do Tojó para ficarem com a indenização do pai, que o pai era médico. Pá, não interessa, essa parte não interessa. O que interessa é que na Já investigação sabemos da onde é que a PJ, Rosa Grilo foi buscar a inspiração. Ela ainda na não se lembrou investigação da PJ está lá escrito que muitas das influências que levou aquele a assassinar seus pais foi que ele era ele fazia como que um culto de satânico porque usava a sua banda de death metal para fazer isso. E depois levou muitas pessoas a tribunal para refutarem essa ideia.
Uma delas foi António Freitas. António Freitas, o radialista aí, que estava na SIC Radical, pronto, uma das pessoas mais conhecidas aí do mundo metaleiro português, foi a tribunal um bocado para refutar essa ideia, que não foi por aí que ele matou os pais, não é? Essa não foi. Mas a verdade é que teve muita publicidade esse caso em Portugal. E o metal em Portugal levou muita pancada. E muitas pessoas da nossa idade, e mais velhas ou mais novas, muitos pais se calhar olhavam e diziam isto é o estilo de música má, que tem esta conotação má, porque eu vi nas notícias porque este rapaz pertencia a uma banda de metal. De certeza absoluta que isso aconteceu. Mas é que foi referido montes de vezes. Eu estive a ler sobre isto. É uma coisa incrível. Só se falava sobre isto. Em que ele tinha uma banda de metal e que faziam rituais satânicos e que isto e que aquilo. Acho que o António Freitas foi lá e disse assim, não, o Tojó até tinha, até em relação à música, que é a única parte que ele sabia, até tinha ideias interessantes do estilo, acho que ele era de Aveiro, ou que era, do estilo, bandas de Aveiro que forem a Lisboa, ajudem, as bandas de Lisboa ajudem, tipo, fornecem a casa, o equipamento, não sei o quê. As bandas de Lisboa que vêm a Aveiro, as bandas de Aveiro ajudem. Tipo, tinha ideias de promover o estilo de metal. Agora, em relação às outras coisas, obviamente que não. Isto não. Pois, isso não podemos saber, não é? Mas isso não se pode ligar isso, né? Não se consegue perceber o que é que isso tem a ligação com a música, mas pronto. É uma maneira. E saber que a polícia faz. E saber que a polícia faz essa ligação é um bocadinho assustador até. Não é. É demais. É demais. É isso. E isto foi há 20 anos atrás, pronto. É isso. Não foi assim há tanto tempo. Foi assim há tanto tempo. Nilaf, chama-se o crime de Nilaf, se querem pesquisarem um bocadinho. É um bocado macabra a história, mas ficam a saber também um bocadinho. Okay. O que é que temos aí? Temos aqui. O que é que vos diz este ritmo? Para muitos fãs de Queen, vamos dizer, isto é o Under Pressure dos Queen com o David Bowie. Para outros que estão mais por dentro de outros estilos de música, vão dizer, isto é o Ice Ice Baby do Vanilla Ice. É verdade, já sei. E então, o senhor Vanilla Ice, que era um rapper americano, acho que isto é finais dos anos 80, para aí, inícios de 90, não sei. Mete uma música que eu acho que toda a gente já ouviu pelo menos alguma vez na vida, que ele diz Ice, Ice, Baby. Dun, 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 dun. Basicamente a música é isto. E é isso. A letra é toda essa. E então aqui o nosso amigo Vanilla Ice fez essa música basicamente usando que é o que muitos hoje basicamente o que mais se faz no hip hop, que é isto, que é eu lembro-me de casos, por exemplo, do Dream On do Aerosmith, que temos o Every Breath do Sting, dos The Police, que também Every Breath You Take. E pronto, aqui o Vanilla Ice fez isso e disse que a música era sua. Os Queen e o David Bowie obviamente que não gostaram, porque a música não era deles, e puseram o senhor Baunilha de Gelo o seu Baunilha de Gelo em tribunal. E pronto, óbvio que isto aqui em princípio seria assim, tipo favas contadas, não é? Mas o Vanilla Ice disse que a batida da música era diferente, não era, ainda tentou dizer que a música não era diferente porque tinha mudado ali qualquer coisa numas notas, havia meio da batida. Mas pronto, quando a coisa começou a apertar e ele viu que aquilo não havia hipótese, ele afirmou que o seu raciocínio era apenas uma piada. Claro. Por acaso teve. Eu agora já não me estou a rir agora porque mas já quando vi a notícia ri-me muito.
Não. Isto basicamente deu em. Nunca foi divulgado, mas houve um valor acordado entre as partes e Uhum. resolveu-se assim. E o pessoal dos Queen e o David Bowie ficaram com os créditos da música e Claro, a coisa, não e a coisa devia ser. passou-se. Mas pronto, nossa, é a tal coisa, pá. Eu não consigo ver grandes. É assim, eu acho que tu, quando queres fazer sucesso, eh, deves tentar ser o mais original possível, mas também, se pegas em alguma parte ou em algum excerto, nem que seja como tributo a uma banda que te deu que te influenciou, pá, Uhum. também não te custa nada dizer que, olha, aquele bocadinho pertence a este, escrito por este e tudo. Tipo, Como também depois, se acontecer contigo, vais querer, não é? E aqui o exatamente. nosso Bonilhas O Vada Vanilla. O Vanilla não não. quis. O gelado Bonnie nem quis. Não quis. É o que é. É o que é. É o que é. Mas os Queen, esta Under Pressure, música, não? Enfim, Exatamente. olha, por acaso este é um bom caso, vou pegar num parecido. Este caso é de uma música dos Queen, uma das maiores bandas de rock de sempre, não é? Em que eles foram buscar uma música. E agora vou falar de uma das maiores bandas de metal, em que eles vão buscar ali, neste caso foi o contrário, eles é que foram fazer uma espécie de plágio. E vou falar de uma das maiores bandas de sempre, que eu tive o prazer de a ver ao vivo, os grandes Iron Maiden. Então que música Epá, é esta? É verdade. Que música é esta? É uma música que tocaram no último concerto em Lisboa, mas que podiam não ter tocado. Um clássico, e chama-se A Hallowed Be Thy Name. Então o ui, que é que aconteceu com a Hallowed Be Thy Name? Foi que em 2015, aqui esta nota, eles foram acusados de terem copiado partes da música e da letra de uma música que já se chamava anteriormente, que era a Life Shadow, de uma banda que se chama Beckett, que tinha lançado a música em 1974. Ora, o Number of the Beast sai em 82. Portanto, se 8, estava aqui a fazer contas matemáticas. 8 somos anos. sempre muito bons nisso. 8 Não anos vos fora depois. nada. 8 anos depois sai a Hallowed Be Thy Name. E a verdade é que eles foram postos em tribunal. E entre 2015 e até 2019, e depois entrou a pandemia, eles não puderam tocar essa música. O Hallowed Be Thy Name não pôde ser tocado em nenhum concerto, porque estava em tribunal e estavam a decidir onde é que era. Malditos. E realmente, há uma parte da música, que é a Mark My Words, Believe My Soul, pronto, essa parte aí. São seis versos que são claramente escarrapachados da música do Life Shadow. Ao que parece, o manager dos Beckett era o Ron Smallwood, que acabou depois de ser o manager dos Iron Maiden, lendário. Só que reza a lenda que, pronto, ele se calhar passou muitos CDs ao Steve Harris e o Steve Harris disse: pá, vou ter que usar esta música. O Steve Harris, ele diz, a explicação do Steve Harris em tribunal foi que ele usou. Bom, acho que eles não foram ao tribunal, foi os advogados é que depois deram um depoimento. Foi que ele usou partes da música, mas só como âncora, para depois alterar quando fizesse realmente a música. Só que depois não teve tempo para alterar. Pronto. Aquela desculpa esfarrapada. Sabes como é que é? Não tive tempo. Uma pessoa tem uma agenda muito ocupada e depois, olha, escapou-se. Gravou assim, olha, ficou assim. E a Mas verdade é pronto. que pronto, a letra é parecida, a música também, o baixo, tanto o baixo como a bateria são muito parecidas. Não são muito, muito parecidas, mas vê-se que e claramente a letra nota, é igual. Pronto. É daquelas que depois de ouvires pensas realmente, eu já ouvi isto em algum lado. Eu prefiro a versão Hallowed Be Thy Name. Eles acabaram por acordar um valor em tribunal, não é? E os créditos da música agora também estão divididos em parte. Estas 6 linhas estão atribuídas aos autores da Está o Life quê? Shadow. 20 euros, por aí? Acho que era 150 libras. Pronto, Olha, não é nada. isso tocado muitas vezes. Então não.
Então não, rapaz, Esta música é linda, meu. Adorei essa música. Isso é esta música é espetacular e tocada ao vivo Eu já ainda não sabia é. isto. Por acaso não sabia que esta Também não música tinha sabia. ali uma inspiração Correste, ali. correste o risco de não ouvir o álbum de Bidanha. Eu não sabia. Isto é. Eu Foda-se. acho que uma pessoa nunca deve morrer sem ouvir o álbum de Bidanha ao Não, vivo. não, não, não. Vale bem. Que música mesmo. Olha, Leva o por a fazer aqui durante o meu trabalho de pesquisa aqui para o podcast, também vi uma assim, apesar de não ter marcado, por isso vou dizer um bocadinho de cor, mas o primeiro vocalista do Iron Maiden, antes do Paul Diano, a gente pensa que coisa, mas não, houve um outro que eu infelizmente não me consigo lembrar o nome dele aqui agora. Outro. Processou o Iron Maiden porque supostamente tem músicas do primeiro álbum Iron Maiden da banda que supostamente foram escritas por ele ou tinham participação dele. E pronto, é o que me lembro da pergunta, da pergunta não, do processo. Pois, Temos que investigar e temos que investigar investigar. isso. Mas vamos Iron aqui. Maiden sempre aí em voltos. It's gonna get Exatamente. you. No matter how No far. matter how far. Bem, O que é que temos aí outra. mais? Eu tenho uma aqui que vocês aí em casa nunca mais vão ao Burger King da mesma maneira. Sim. Temos o caso Slipknot contra os Burger King. Contra os Burger King, não, contra o Burger King. Então, isto passou-se em 2005, em que o Burger King, toda a gente sabe, a cadeia de fast food famosa, apresentou. Já está na terceira. Já está na terceira. apresentou as suas chicken fries. Claro. Como uma opção lá no menu. E desenvolveram uma campanha publicitária em que usavam uma banda que usava máscaras. Onde é que já ouvimos falar disto? E a banda chamava-se Cock Rock. Tenham cuidado depois a pesquisar isto. É melhor meterem em modo privado ou assim. Exatamente, pode correr mal. Neste caso, eu até vou subtrar C-O-Q, R-O-Q. Anda a correr mal aí em casa. E basicamente os Cock Rock foram inventados. Provavelmente, se calhar porque. Não sei. Não sei. Não, provavelmente porque era basicamente chicken fries e era suposto ser uma banda em que eram suposto ser galinhas, né? E pronto, era suposto eles parecerem-se com galinhas. Os Slipknot puseram um processo em cima porque diziam que era a cara deles. Era a cara deles. Eles provavelmente tinham umas máscaras de galinhas. Tinham umas máscaras de galinhas preparadas para a tour seguinte e a coisa não deve ter corrido. Agora que isto saiu, logo agora que metia as máscaras de galinha. Logo agora com um ia de galo, outro ia de galinha, outro ia de peru, outro ia de ganso, a coisa. Mas pronto. O problema disto tudo é que o Burger King, sendo uma empresa já multinacional, pronto, provavelmente não se ficou por aí e responderam que os próprios Slipknot eram uma paródia de outras bandas como Kiss, G-War e Insane Clown. Foi bem, não sei. E o que é que os Slipknot fizeram? Enfiaram a viola no saco e ficou assim mesmo. Olha, isto aqui está um caso em que o metal não ganha. Exatamente, está aqui um caso em que ganha a Amberga. A Cock Rock. A Cock Rock ganhou. A Cock Rock ganhou. É isso. Mas foi uma boa resposta. Foi uma bela. Os Kiss são a banda que começou isto tudo. Exatamente. Mas isso era o mesmo tipo que, sei lá, que os Dimmu Borgir viessem dizer que os Kiss... Não, ou que os Kiss viessem dizer que os Dimmu Borgir tinham roubado... Estou a dizer os Dimmu Borgir, como posso dizer outra qualquer de black metal em que eles fazem aquele make-up. Aquele make-up todo. O que é que temos mais aí? Tens aí algum? Tem aqui outro. Vou chutar. Tem aqui o amigo Axigel Rosa, mais conhecido por Axl Rose.
Depois um processo contra a empresa que fez o Guitar Hero. Pronto, o Guitar Hero basicamente toda a gente Eu não sabe gosto foi muito de aquele pessoal que toca guitarra. não. Nunca botei num pó. Apesar de hoje em dia as coisas já estarem mais ou menos bem entre os membros dos Guns N' Roses, a gente nunca pode dizer que aquilo está a 100%. Não. Houve uma altura, durante muitos anos, em que o Axl e o Slash, principalmente, não se davam. E então, a fabricante do Guitar Hero, que era aquele jogo da guitarra, acho que quase toda a gente já ouviu falar disso, que havia para a PlayStation, a Activision, fez a versão, aquelas versões, depois houve versões de bandas de rock, etc. Que até há um vídeo muito engraçado dos Metallica, por causa disso, em que o Lars não consegue tocar o. Battery, acho Qual que é é? Battery. Não é Será Battery, Shorter Straw? Não. é o Shortest Straw, isso Acho que é mesmo. Shorter Acho que Straw. Shortest Straw. O Lars provavelmente já não tocava o Shortest Straw há muito tempo e ele inquieta sabia um bocadinho no início. Procurem esse vídeo que está muito engraçado. Para já ver o Lars vestido com aqueles fatos dos jogos de computador que tem montes de Sim, sensores sim. e não sei o quê, e depois eles a dizerem se calhar a gente para. E ele, não, eu só preciso de ouvir, Não, meta não, a não, música. não. Eu sei isto, eu sei isto. Sei isto. Esta música é minha, eu sei. Mas pronto, Deixa-me tocar! voltando aos Guns N' Roses, da mesma maneira que havia essa versão dos Metallica, também havia a versão dos Guns N' Roses e havia o Welcome to the Jungle, em que eles faziam aqueles. Enquanto a gente estava a jogar, aparecia o videoclipe e etc. O que é que o Sr. Axl lembra-se? Tudo bem, vocês podem pôr, mas cortam tudo o que apareceu o Slash. Claro. Pronto. Que é só Só toca a apareceu. música, mas pronto. Exatamente. E pronto, o Slash na altura estava nos Velvet Revolver e então o Axl, para além de não querer que no videoclipe do Welcome to the Jungle o Slash aparecesse, também não queria que no próprio jogo tivesse participação da banda do Slash, dos Velvet Revolver. Não. É assim. Isto é o jogo só meu. Sou eu que apareço. Isso é que aparece. Eu é que sou o presidente da junta. E como muitas coisas da vida do Axl, isto não deu em nada. Porquê? Claro. Porque isto foi em 2010 e em 2012 o juiz rejeitou as alegações. Porquê? Porque o Axl supostamente levou muito tempo para entrar com o processo. Então, Típico. O Chinese Democracy é outro que também deve ter sido a mesma altura. Eu não sabia o que é que havia de entregar. Ou o Chinese ou o processo. basicamente o Axl disse isso, disse que ia processar, mas depois levou 3 anos para entregar o processo. Pronto. É mesmo a Axl. É a mesma Axl, pronto. E não deu em nada. A Activision ficou assim. E pronto. Foi uma história engraçada. O que é que tens mais? Olha, vou falar agora uma mais triste. É verdade. Falar uma mais triste, falar de uma. Vou mudar completamente o tema. Mas não é o que é. É assim, eu sou um corta. Corta boa disposição. Então vou falar aqui de uma que é do vocalista dos Lamb of God. Já falámos aqui com o ombro. Mas de vez em quando vamos falando desses casos, mas pronto. É isso. Que o Randy Blythe, não sei bem como é que se chama, e o caso em que ele foi acusado de homicídio de um fã. A verdade, o que é que aconteceu? 2010, República Checa, um jovem, 19 anos, nome Daniel Nosek, tentou subir a palco. E ao tentar subir a palco, provavelmente para ficar perto do seu ídolo, ali no barulho das luzes, o Randy empurrou. E ao empurrá-lo, ele caiu e bateu com a cabeça e entrou em coma e acabou por falecer. Pronto, isso é o que aconteceu. Ao que parece, aquilo foi um concerto caótico mesmo, muita pouca segurança. A República Checa, pronto, bebe-se muita boa cerveja lá também, em que se calhar isto é uma situação que acontece uma no milhão, digo eu. Este fã está perto do palco, sente aquela adrenalina de subir a palco, não há ali segurança já à volta, sei lá, não sabe o que é que se passou na cabeça dele, e o vocalista se calhar
fica ali meio atarantado, empurra e ele cai e pronto, perde-se uma vida. Isto foi um caso que foi a tribunal na República Checa, mas depois os Lamb of God vieram para os States, ficaram nos States e o que sabe é que depois, 2 anos depois deste acontecimento, os Lamb of God voltaram à República Checa e no aeroporto o Randy Witt é preso. É preso e vai para a prisão e passa 37 dias numa prisão na República Checa. Passados estes 37 dias, ele sai sob fiança, volta aos Estados Unidos e o caso continua ali na barra do tribunal. E depois, passados uns tempos, ele recebe uma carta para vir outra vez à República Checa e os advogados dele dizem que ele não deveria ir, porque se fosse à República Checa, provavelmente ia passar a sua vida na prisão. Mas ele, por acaso, uma grande atitude, volta lá e diz: não, eu vou lá e vou fazer o meu depoimento no tribunal. Voltou, fez o seu depoimento, o tribunal depois absolveu, ele acabou por não ser o culpado, acabou por ser o culpado se foram os promotores do espetáculo e os seguranças, todo ali à volta, não é? E ele acabou por não ser o culpado. Ele acabou por usar, toda esta situação, que é muito grave, e que o teu afetou de certeza absoluta, usou isso também como forma de criatividade, ou seja, lançou algumas músicas nos álbuns dos Lamb of God que lembram este acontecimento, até lançou um livro que tem estas memórias de quando ele passou esse tempo na prisão da República Checa. É isto. Isso é uma história que dá um filme. Esta história é uma história que dá um filme. Eu não sei se até já fizeram um filme sobre isto, mas se não fizeram, deviam fazer. Fazer. É um caso. Amp Hollywood. É isso. Amp Cinema. Amp Cinema, já aqui. É um caso esse caso, há um caso parecido, não tão grave, com o que se passa com o Sebastian Bach dos Skid Row. Uns anos grandes antes, em que ele na altura deixava-se entrar para os concertos com garrafas de água e etc. E há alguém que lhe atira uma garrafa de água para o palco e ele pega e o Sebastian Bach tinha esses problemas de estar sempre um bocadinho avariado de juízo, e então ele atira de volta a garrafa, mas atirou com muita força e assustou numa fã que estava lá a assistir ao concerto e magoou, acho que magoou bem, e depois aquilo deu asa muito a um processo. A banda teve que pagar uma indemnização e deu um bocado de mal numa banda. Mais ou menos assim a história também. Lembrei-me disso agora quando estavas a contar esse outro. E de vez em quando ainda atiram coisas para o palco. Sim. Bandeiras de Espanha em Portugal. Cenas assim. Cenas que davam. Também mereciam um processo. Exatamente. Outro processo foi dos Pearl Jam contra, este também é engraçado, contra a Ticketmaster, que é aquela grande coisa de onde se compra bilhetes e para concertos e etc. E então, em 94, os Pearl Jam decidiram fazer o que ficou conhecido como a Guerra Santa do Rock and Roll. Claro. Então, os Pearl Jam. Porquê que eu não sou disto, na série? Os Pearl Jam decidiram que a Ticketmaster tinha um monopólio da venda de bilhetes para tudo o que era espetáculo de bandas e coisas de rock, etc. E então o que é que decidiram fazer? Vamos processar quem tem o monopólio disso tudo. Que eles provavelmente nem sequer vão ter capacidade de contratar grandes advogados e tudo, e a gente ganha isto na boa. Bem, basicamente o que é que a Ticketmaster respondeu? A gente tem um monopólio realmente, mas não tem problema nenhum. Se o problema é esse, os Pearl Jam começam a fazer os concertos de graça e a gente dá os bilhetes de graça, não tem problema nenhum. É isso, vai ser assim. Ou que os Pearl Jam disseram we didn't think about this, so coisa.
Portanto, isto não deu em nada. Basicamente, a investigação foi abandonada e os Pearl Jam não tiveram outro remédio sem ser na tour seguinte ter que contratar a Ticketmaster para vender os seus bilhetes. Pronto, Há é coisas que não coisa. podem ser mudadas. Há coisas que não podem ser mudadas. Se o mundo quer assim, mais vale É continuar isso. e pronto. Não vale a pena. Exatamente, exatamente. Ora bem, Tem estamos mais aqui a chegar aqui à nossa hora, yeah. à hora AMP, não é? Acho eu. Estamos É, aqui. eu tinha só aqui um meio estranho para acabar, vindo de Marvin Manson, não sei se conheces este. Em que o Marvin Manson, vocês sabem como é que ele era. Realmente, eu pessoalmente não sou grande fã nem do estilo, nem do espetáculo que ele dava, mas o Marvin Manson tinha toda aquela Aquela maneira de ser em palco, persona. É. aquela persona em palco em que ele era tudo assim um bocado tipo choque. Sim. E então, em Detroit, em 2001, o, o nosso amigo Marvin Manson vai para o. Tá ao concerto e entra em palco seminu com uma tanga e meia calça. Pronto, é a Eu Marvin fazia Manson. logo assim. Tchau, até logo. Pronto. Se já não bastasse esta bela imagem do Sr. Marvin Manson de tanga dessa maneira, o que é que ele se lembra? Estavam os seguranças à frente do palco, como é costume, né? E o que é que ele se lembra? Ele salta para cima de assim para as cavalitas dele e, e mete assim as pernas à volta e gira à volta dele. Bem, o nosso amigo segurança viu o Marvin Manson na 360, por assim dizer, e não gostou do que viu, nem do que sentiu, provavelmente, e, e então, e então meteu o Marvin Manson em tribunal. Esse eu Uh, meti também. Logo. Ele alegou agressão sexual e, e, e a inflição intencional de sofrimento emocional. Também foi bem repescada. Olha, a verdade é que isto durou uns tempos em tribunal e isto foi em 2001, durou até 2004 até que provavelmente o Marvin Manson a coisa não estava a correr bem e então eles decidiram um valor, acordaram um valor e o Certo. segurança retirou as queixas. Tá certo. Basicamente, ele nunca mais deve ter feito segurança num. Não, isso vai. Concertos de metal e desta malta assim meio maluca. Não, 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 nem quero não, mais. não. Não, fogo. O suor e o cheiro do suor e tudo, não. Não, Meu Deus, não, nem não, quero não, ter. não. Eu só pensar nessa imagem, então já estou. Olha, Não sei se, não sei se calhar arranjei outro para acabar, para a gente não acabar desta é maneira. Não isso. Eu sei. vou acabar aqui É. com um caso aqui que já falámos muitas vezes aqui no AMP, mas o que seria um episódio AMP sem falar em Metallica? Night Shift. Night Shift. É quase como ir uma torada Não e comer não uma beber uma befana? mini. Ou não comer uma Ah, befana. É a mesma coisa. Não faz eu sentido. sei. O Não mundo, o faz. mundo gira. O mundo Gira à volta gira dessa disso. forma. É isso. Bem, então, falar rapidamente aqui também, que vocês já ouviram este caso mil vezes, não é? Mas, ano 2000, os Metallica estão a passar por uma fase, uma crise de meia-idade, não é? Estão a sair do Grande. S&M, uma grande crise de meia-idade, estão a sair do S&M, que era a única parte boa dessa crise. O Jason Newsted já está com o pé mais fora do que dentro. Início dos anos 2000, altura do Enul, do Kazaa, do Limeware, do sabe-se lá mais o quê, essa altura toda, Exatamente. e do Napster, não é? Que iniciou isso Quem, tudo. quem, Basicamente iniciou nunca, isso tudo. quem nunca usou estas plataformas de file sharing que levanta o braço? Ninguém. Temos, Viste? temos Ninguém. aquele pessoal que nasceu depois, aquele pessoal que nasceu já na altura do streaming, tudo assim. Pois, Mas o que é o Napster? O pois. que é o Napster? Mas a verdade é essa. A verdade é que, e fazendo já um fast forward assim, se não fosse o Napster, provavelmente a forma como nós ouvimos hoje música atualmente não existia. Sim, Foi um precursor dos Spotify, dos YouTubes, dos Apple Music, disso tudo.
Aliás, já contámos aqui, o fundador do Napster é cofundador daquilo que a gente usa todos os dias, do Facebook. É um dos É isso. cofundadores do Facebook com o amigo Mark Zuckerberg. Mas pronto, o que é que aconteceu? Há pessoal que não lhes basta ter uma ideia boa, tem Não, várias. tem logo mais. A gente leva uma vida toda a tentar encontrar, ter aquela Este ideia homem, que vai. aos Que vai 21 coisa. faz o Napster, aos 24 faz o Facebook, tipo aos 25 pode-se pode reformar porque já tem a vida toda feita. Então está bem. Está E a melhor do que gente muitos. continua aqui, sabe? E a gente continua. Mas pronto, ao que parece, a história é rápida. A história é que os Metallica estavam a gravar o single I Disappear, aquele que era para. Não sei se, não sei se Era chegou a para. sair na Isso é Missão possível. Impossível 2, sim. Tem aquele videoclipe muito porreirinho. Diz que foi a última música gravada pelo Jason Newsted, aí não sabe bem, não é? Mas ao que parece, eles estavam muito bem em casa, não é? E ouviram esta música na rádio. E pensaram, mas o que é que esta música está a dar na rádio se a gente ainda nem lançou a música? E foi aí que tudo começou. Ao que parece, alguém dentro do quartel-general dos Metallica gravou esta música, ou a cópia desta música passou para fora e estava em todas as plataformas ou pelo menos estava no Napster e foi divulgada por muitas pessoas. Os Metallica perceberam-se disso e meteram em tribunal o Napster e pediram 10 milhões de dólares pelos danos e pediram que o Napster tirasse todas as músicas dos Metallica de lá e que todos os utilizadores que tivessem descarregado aquela música fossem banidos da aplicação. O que era impossível isso acontecer, porque já na altura o file sharing, o peer-to-peer, era muito difícil de fazer o caso. Tu podes identificar uma pessoa com um IP ou assim, não é? E ela, no momento a seguir, entra com outro IP, com outro username e já é outra pessoa. Pronto. E foi isso que eles perceberam-se que era impossível. Depois de uma música estar na internet, é impossível de conseguires Depois está na controlar. internet, está. É, Exatamente. tá. Então, eles acabaram por meter isto, o Napster, em tribunal. Em parte, não só os Metallica, porque os Metallica foram realmente o cabeça de cartaz e foram eles quem o cabeça de cartaz, pronto, foram eles quem moveram o processo, mas havia outras bandas por trás e bandas de outro estilo até, como o Dr. Dre, do rap, e também contribuíram para a causa, e a causa deles era que os direitos dos autores eram violados, e sim, a verdade é essa, os direitos dos autores eram violados porque nós todos consumíamos essa música sem pagar nada, sem pagar um chaveiro, e atualmente o que acontece é nós continuamos a consumir essa música, pronto, na maior parte das plataformas sem pagar nada, não é? Mas essas plataformas dão alguma coisa aos artistas, ou seja, foi um passo importante também este Parece muito pouco. já Continua a parece muito ser. pouco, mas olha, tem Mas que sim, começar mas, logo, não é? mas, mas foi um bom passo. Foi. Foi um É, é, bom passo. é, só para complementar o que estás a dizer, que na altura, assim à primeira vista, os próprios fãs ficaram chateados com a banda perdeu muitos, muitos fãs, mas hoje em dia a gente consegue olhar e perceber que Faz as sentido. bandas também está a trabalhar para aquecer, como se costuma dizer, também não, pá, né? É E isso, não basicamente era é? isso que os Metallica queriam, era ter os seus direitos e o seu trabalho não estarem a brincar com o seu trabalho, basicamente. É isso mesmo, é. Quando lanças um músico, um artista, seja um artista de música, de pintura, de arquitetura, quando lança o seu trabalho, quer algum reconhecimento, e o reconhecimento, no caso deles, é as royalties, é as merchandising, é a publicidade, é outras coisas que, ao meteres uma música e eles não recebem nada, e eu não estou a dizer eu ou tu, é essas companhias grandes, quando metem Uhum. assim, é tipo. Mas o Napster, neste caso, também foi importante, e é aquilo que eu estava a dizer, foi importante na parte de tem que se começar por algum lado. E quando se começa por uma coisa, obviamente que essa coisa não está perfeita. Tem que começar por algum lado, Exato. pronto. E vai começando e vai-se melhorando aqui e ali, e foi o que deu ao que nós temos atualmente. É isso. E pronto, e é isto, pessoal. E acho que está feito aí os casos do Sim, metal. Casos ainda dos havia Twisted aqui, Metal. ainda tinha marcado aqui mais dois ou três, mas isso fica para outras, Fica para outras, para para outros, para para outras outros, núpcias. para outros processos É aí isso.
É isso, Vamos pessoal. falar. Já de tribunais estamos bons por hoje. Vejam, digam o que é que gostaram e se gostaram, não é? E a gente Investiguem mais, investiga, investiguem. não é? Isto a gente faz aqui, a gente resume um bocadinho isto. Há muito que se lhe diga-se. É só pesquisar na net que isto está tudo bem. É só entrar no Supremo Tribunal do Metal e consultar lá aqueles processos longos. E pronto. Exatamente. E ver. Basicamente, moral da história disto tudo é que não é um estilo de música que faz as coisas acontecerem, o mundo não gira à volta disso, tem tudo a ver com as pessoas, não é? Mas basicamente é isso. É isso. E a gente daqui vai preparar o próximo episódio, vamos metê-lo no forno e para a semana ele está cá fora, mas já vi mesmo Perfeitinho. bom, Tipo mesmo perfeitinho. aqueles bolos da panificação perfeitinhos. Exatamente. E pronto, vocês já sabem como é que é. A gente está aqui em todas as plataformas e mais algumas, em vídeo no YouTube. Temos o Azores Metal Podcast Official no Instagram, temos também no Facebook. Epá, estamos em tudo. Ouçam, se quiserem ver estas carinhas barocas, vindas, podem ver no YouTube. Podem ver no YouTube. Na crente, das duas uma, Meta ou só os desligam, fones. metam só os fones e desligam o ecrã, ou então vão a outras plataformas como a Spotify, Apple Podcasts, etc, etc, etc. Portanto, pessoal, vocês não têm desculpa para não ouvir o melhor podcast de metal que existe. Está tudo isso. Podcast que amplifica isto tudo. Está tudo É dito, isto. não é? Do universo, É do isso. universo inteiro. O universo, é isso. Pessoal, já sabem, até para a semana vamos estar de volta e haja saúde. É isso, pessoal. Fiquem ligados, fiquem metaleiros.